Sani, Sani, cari veneti, come dicevo gli altri. Então, pessoal, estamos começando essa live aqui, uma live interessante. Na verdade, eu faço ela porque algumas pessoas pediram no canal. Assim, eu comecei um pouco antes, até mesmo para o pessoal começar a chegar, é óbvio. Eu faço a minha conferência básica para ver se o áudio. Bom, aqui o áudio tá legal para mim. Qualquer coisa, vocês também podem me avisar, né? Se tiver problema, falha no vídeo, esse tipo de coisa. Às vezes costuma acontecer, mas é algo que não leva tanto tempo para consertar, né? Para se consertar sozinho. Então, até que o pessoal vai chegando, falta 1 minuto ainda para a gente começar definitivamente a live. Eu já indico para vocês aí, óbvio, para que você se inscreva no canal, para quem não é inscrito, as pessoas que estão aqui acompanhando provavelmente já são pessoas inscritas no canal, que curtam o vídeo, por favor. É importante que vocês curtam a live, e aí depois também, se não for pedir muito, deixem algum comentário. Para as pessoas que estão acompanhando ao vivo, é importante também deixar algum comentário depois, porque vocês certamente têm um chat aqui, as pessoas inscritas podem comentar no chat, as pessoas que não são inscritas não podem. Então, a partir de 1 minuto que começa a live, os inscritos podem comentar aqui no chat. E então, além do seu comentário, suas perguntas aqui, você pode também deixar nos comentários, e você que está assistindo depois também pode fazer a mesma coisa aí nos comentários, porque isso pode gerar um novo vídeo, alguma coisa assim, né? Também indico para vocês, se quiserem ter uma leitura, talvez em língua vêneta, tem o Evangelho de São Marcos, traduzido em língua vêneta e em português, a primeira publicação do Lengua Mária. Também vamos fazer outras publicações, mas o tempo ele é um pouco curto, né? Então sempre tem várias outras coisas para fazer. Tem um outro livro aí já, digamos, sendo preparado já faz algum tempo. Espero que até o final do ano eu consiga lançá-lo, senão no início do ano que vem. É um livro que vai falar sobre os doges, né, da República de Veneza, pelo menos os mais importantes, os principais deles, e o que eles fizeram. Um livro sempre, né, traduzido em vêneto e português. Então, acima de tudo, a gente tem o compromisso com a educação, né? Então, não adianta eu só lançar um livro em vêneto, que eu sei que existem aí muitas pessoas que não sabem ler, não sabem, digamos, a língua em si. Eu preciso lançar nas duas línguas sempre, para facilitar também essa parte educativa, né? E já mencionando que nós temos as bandeiras do Vêneto, tem 6 modelos de bandeira, você pode sempre entrar em contato, depois eu deixo o contato aqui, tem o calendário em língua vêneto, o calendário vem direto lá do Vêneto, tem vários provérbios, tudo escrito em língua vêneta, imagens, são coisas interessantes que a gente precisa saber também como vênetos. E, enfim, no geral, temos uma série de produtos, tem as camisetas também do Vêneto, se vocês quiserem, e eu já deixo aqui para vocês, já deixei, na verdade, aqui no chat, 2 links que são importantes, tá? Um deles é o curso de língua vêneta, que está com as inscrições abertas, inclusive tem uma promoção para quem é inscrito do canal, para quem me segue, não só aqui, mas também lá no Instagram, ou que está nos nossos grupos. Então, o pessoal que está inscrito, que segue, a gente sabe quem é, e às vezes quando a pessoa começa a falar conosco, a gente já entende que a pessoa já é inscrito do canal, ou já acompanha já faz algum tempo. Essas pessoas estão com promoção no curso, nessa abertura do curso de língua vêneta, então só entrar em contato. Eu vou fazer o seguinte, eu também deixo aqui no chat o contato, né? Contato, eu vou colocar o e-mail, mas qualquer coisa, depois vocês podem entrar direto, eu já falo para vocês. Então o e-mail é contato@linguamari.com. Esse aqui é o e-mail, para quem se sentir mais confortável em escrever um e-mail, mas temos um outro contato aqui que é do WhatsApp direto, inclusive o link que está abaixo do link do curso de língua vêneta é a inscrição para o curso História dos Vênetos Antigos. Esse curso aqui, ele é rapidão, né? Não é um curso de 1 ano, não é um curso de língua, né? A língua precisa de mais tempo para a gente realmente ensinar. Mas agora o curso de história, ele é bem mais rápido, a gente vai fazer em 1 dia ou 2, tudo depende do andamento também, né? Então, eu não vou fixar assim, vamos fazer em tantos dias, não. Pretendo fazer o mais rápido, sim, vai ter conteúdo, né? Que eu estou preparando para vocês, slides, os PDFs eu vou entregar para vocês,
esse curso de História dos Vênetos antigos, a gente vai querer abordar a origem mesmo, na prática, e aí depois entrar um pouco mais na civilização dos Vênetos, né? Quem eles eram, depois, quando se estabeleceram lá no Adriático, língua, religião, a cultura, a política, né? A civilização em si deles. Eu nunca fiz esse curso, tá bom? Isso aqui é a primeira vez. Então, talvez, porventura, se você já participou de alguma coisa, eu normalmente, no agregado ao curso de língua vêneta, eu faço um curso de história geral dos vênetos, mas não é dos vênetos antigos. Começa, óbvio, eu falo alguma coisa ali, o início, a introdução dos vênetos antigos, mas é um curso geral até a imigração para o Brasil, no caso, né? Mas esse aqui é apenas dos vênetos antigos, tá bom? É um curso novo, nunca fiz esse curso antes. Então, se vocês tiverem interesse, tem o curso de língua vêneta, o link no início, ou também ali você pode entrar em contato e manifestar o seu interesse para participar da inscrição aqui do curso de História dos Vênetos Antigos. Muito bem. Vamos lá, então. Eu já vou me ambientar, né? Só deixa eu buscar aqui direitinho para a gente ficar um pouco mais sincronizado com aquilo que é a proposta do tema, né, da live de hoje. Muitas pessoas talvez tenham estranhado, mas não há nada de estranho nisso. Isso daqui já é um assunto bem antigo, na verdade, né? A origem dos vênetos pela ótica da Bíblia, ou das Sagradas Escrituras, né? Famosa, de um jeito mais famoso aí, conhecido como Bíblia. O que acontece? Como eu falei para vocês, essa pauta já foi solicitada aqui no canal, inclusive na última live também, se não me engano, foi um inscrito daqui, o Matheus, solicitou de novo, né? É uma visão aí da origem dos vênetos apresentada por um autor que era o Monsenhor Antônio Domingos Lorenzato, já é falecido, né, já era bem velhinho, e ele teve um livro, ele lançou esse livro chamado Os Vênetos, Nossos Antepassados, e a gente vai falar um pouquinho no início sobre o autor agora, e depois a gente vai falar também, explicar para vocês, aposto que a maior parte das pessoas que estão aqui assistindo nunca leram um livro, nunca ouviram isso, então é interessante que a gente vá mastigando um pouco do que ele escreveu, tá bom? Então, vou começar apresentando quem é esse autor. Esse autor, assim, foi uma grata surpresa. Eu conheci ele não pessoalmente, né? Mas eu conheci a história, o trabalho dele já faz alguns anos atrás. Apesar de nunca ter abordado aqui, eu já sabia disso, né? Contudo, hoje chegou o momento da gente falar um pouco sobre ele. Bem, quem foi o autor? Antônio Domingos Lorenzato. É óbvio que ele era um descendente de vênetos, aqui do Brasil, né? Ele nasceu em 13 de junho de 1920, na cidade de Vila Maria, aqui no Rio Grande do Sul. O Antônio Domingos Lorenzato ingressou no seminário de Santa Maria e Gravataí, seguindo para o Seminário Central de São Leopoldo, onde cursou filosofia e teologia com os jesuítas. Foi ordenado sacerdote e passou a atuar como vigário paroquial das igrejas Santa Teresinha e Teresópolis, em Porto Alegre, e Nossa Senhora de Lourdes, em Canela. De 1951 a 1956, Antônio Domingos foi professor de latim, história geral, mestre de disciplina e vice-reitor no Seminário São José de Gravataí. Depois de alguns anos, né, e várias outras conquistas, é uma pessoa que viveu muito, então eu não vou falar tudo, ele teve muitas conquistas, né? Antônio Lorenzato, em 1984, foi distinguido pela Santa Sé com o título de Monsenhor. Escreveu alguns livros, dos quais este que vos faço voz, que é Os Vênetos, Nossos Antepassados, tendo falecido no ano de 2014 com 93 anos de idade. Então vocês podem imaginar que com 93 anos a gente consegue fazer bastante coisa se assim se propõe, né? O que ele nos apresenta, né, nesse livro, inclusive eu tenho um livro aqui, Os Vênetos, Nossos Antepassados. Bem, esse livro, ele mostra, o Antônio Lorenzato, ele tenta mostrar as raízes precisas, né, da história vêneta como capítulo da história universal, que é uma coisa, talvez, não sei se
assim, é mais ou menos uma pequena crítica que ele mesmo deixa no ar, sem criticar, né, que talvez muitos dos autores que falam sobre os Vênetos, eles sempre tentam destacar demais os Vênetos de tudo, e não se arranja, assim, algo muito real dos Vênetos dentro da história humana, né. Então, acredito, eu decifrei que essa seria uma crítica até mesmo porque isso está escrito no livro, né. Ele tenta explicar a história dos Vênetos como capítulo da história universal, ou seja, da história que a gente conhece de outros povos também, né? Os Vênetos junto com outros povos, o que ocorreu. Então, o autor situa os Vênetos no contexto e como parte integrante da história universal. Não, né? E aqui também está escrito no livro, né? Ele tenta fazer assim que os Vênetos não sejam um povo isolado ou fechado, né? Mas fazendo a história com identidade própria junto de outros povos e culturas. Ou seja, é claro, né? Isso é evidente que aconteceu, que os Vênetos, eles, por mais que se desenvolveram com outros povos, eles tiveram sua própria identidade e cultura, assim como todos os outros também tiveram a sua. Efetivamente, a live não pretende fazer uma crítica a ninguém, tá bom? Então eu só gostaria realmente de falar um pouco sobre essa abordagem do Antônio Lorenzato, que é uma abordagem particularmente interessante, e mais do que isso, vocês vão ver que ele tenta trabalhar dentro dos clássicos, dentro daquilo que os clássicos sempre nos trouxeram a respeito dos Vênetos, Paphlagônios e tal, né? Então ele não sai, ele até tece, assim, é uma crítica muito sutil, né? Ele tece uma crítica muito sutil a um autor vêneto que fez alguma referência, ele tentou abordar alguma coisa, fugir um pouco desse aspecto aqui. Então, eu proponho, pelo menos, ler essa parte aqui da origem dos Vênetos, segundo o Antônio Lorenzato, né, as pesquisas dele também, com esse embasamento teológico que efetivamente ele tinha, Monsenhor, e comentar, né, algumas coisas a respeito disso. Então, existe no capítulo 2 do livro, onde ele aponta, né, de onde eram originários os Vênetos. E ele inicia explanando que o maior historiador dos Vênetos antigos, não sei se é o maior, mas é o que ele escreve aqui, tá? Professor Franco Roqueta, sem apresentar maiores provas, coloca o berço desse valoroso povo da antiguidade e também da atualidade nas estepes ao sul da Rússia, ou seja, nas bacias inferiores dos rios Don e Volga. O primeiro é afluente do mar Azov e Negro, e outro desemboca no mar Cáspio. Mas o próprio Roqueta julga que devemos buscar as origens da raça vêneta mais para o Oriente. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, é uma crítica assim muito leve, é claro, né? Ele diz que o Franco Roqueta, ele é, né, maior historiador, provavelmente ele tenha maior bibliografia sobre história vêneta, né? Mas então ele aponta como maior historiador, porém não apresenta, né, maiores provas sobre essas coisas aqui. Então é aquilo que eu falei para vocês, a gente não tem como falar, pode ser que sim, pode ser que não. A maior parte daquilo que foge aos clássicos ainda é uma teoria, né? Ainda é uma teoria. É muito difícil a gente rebater os clássicos, por quê? Porque você tem uma série de autores e historiadores que falam uma coisa, e muitos desses viveram em períodos próximos, né, aos vênetos mais antigos do que as nossas teses. Então fica assim, às vezes, até difícil de você rebater eles. Bom, e aí ele continua, ele cita um livro aqui, um livro em italiano, Secoli sul mondo, ou seja, os séculos sobre o mundo, da editora Marietti. Ensina que o historiador judeu romano, que é o Flávio Joséfos, né, o Flávio Joséfo, ou Joséfo Flávio, como ele cita aqui, que viveu entre 37 depois de Cristo, assim, depois de Cristo, identifica os Paflagônios, que seriam, né, também os Vênetos fariam parte dos Paflagônios, como sendo descendentes de Rifat, que é filho de Gomer, neto de Jafé ou Jafet, e bisneto do patriarca Noé. Então, como eu falei para vocês, é muito interessante porque ele faz uma abordagem que raramente, assim, é a primeira vez que é o primeiro autor, na verdade, que eu vejo que
teve essa abordagem, os demais nunca ligaram, né, a esse conceito. Então, ora, o poeta épico grego Homero escreve que os vênetos moravam na Papalagônia. Como eu falei para vocês, ele sempre vai se embasando, não só depois, um pouco mais aqui adiante, ele toma como base a própria Bíblia, óbvio, ele cita, né, todos os capítulos, enfim, ele cita tudo, mas também ele toma como base os antigos, os clássicos, e ele trabalha dentro dessa ideia. Para ele conseguir trabalhar, ele vai se afirmando nisso, como, claro, ele teve a sua experiência acadêmica, né? Às vezes, muitos desses autores vênetos não têm uma experiência acadêmica, a gente já consegue ver pelo tipo de escrita dele, né, do Antônio, do Monsenhor, que ele teve uma vivência muito acadêmica, porque ele sempre tenta ligar uma coisa a outra e dar referências, né? Então, vamos lá. E ele continua, né? Ora, o poeta épico grego Homero escreve que os vênetos moravam na Papalagônia. Baseados nestas afirmações, poderíamos reconstruir a linhagem vêneta até Adão. Então ele defende, né? E aí ele explica como, né? Noé, que a priori Noé, o nome Noé significaria repouso, consolo, né? É filho de Lameque, e este de Matusalém, homem da paz, e de Enoque, que iniciado, né, o significado, de Iared, de Malalel e Maleléu. Deus faz resplandecer a sua luz. Gerado por Cainã, que significa ferreiro, que foi filho de Enós, ou Enós sem H, no caso, né? Homem. Neto de Sete e bisneto de Adão, homem de terra ou barro, que foi criado por Deus. Então ele tenta sempre fazer essa rastreabilidade. Então a gente já começa aqui com os vênetos, né, papalagônios, descendentes de Rifat, estabelecendo que os vênetos eram parte dos papalagônios, assim como descrevem os autores clássicos antigos, e que Rifat era filho de Gomer, neto de Jafé e bisneto do patriarca Noé. Então, depois disso, ele começa novamente, né? Noé é filho de Lameque, esse de Matusalém, de Enoque, de Irate, de Malael ou Meleel, gerado por Cainã, de Enós, ou Enós, neto de Sete, bisneto de Adão. E aí ele faz toda a nossa genealogia dos papalagônios, os quais os vênetos também são integrantes. Mas essa lista dos antecedentes de Noé é incompleta pela ausência de muitos nomes de gerações, afirma o Antônio, né, Monsenhor Antônio Lorenzato, afirmava ele. Já que a espécie humana, antes de Noé, deve ter existido por milhares, certamente milhões de anos. E aí ele continua, né, falando, mas como a arqueologia e a história comprovam que os vênetos são da raça ariana, e aqui, claro, ele não está tomando como base aquilo que foi definido como raça ariana no Terceiro Reich, que é, né, o império, enfim, nazista, que herdou de um discurso pan-germânico anterior, né, de 1800 por aí, enfim, onde eles só posicionavam os germânicos como arianos, mas não, ele está falando sobre um conceito muito anterior a isso, que a raça ariana seriam os indo-europeus e não apenas os germânicos, né? Os germânicos sendo eles um dos mais recentes a se estabelecerem na Europa, e os vênetos os mais antigos, então fica meio estranho, né? Comprovam que os vênetos são de raça ariana, pretendo buscar bem mais longe, seja no tempo ou no espaço, a procedência desse povo em comum. Ele está falando sobre os vênetos. Há muitos milênios aconteceu o dilúvio relatado na Bíblia, e aí ele continua ligando a história dos vênetos à história das Sagradas Escrituras, né? O qual, por causa dos muitos pecados, terminou com quase toda a espécie humana. Com a ajuda de Deus, sobreviveram apenas 8 pessoas. Então, Noé, com sua esposa, os 3 filhos e as respectivas esposas.
Por meio deles, o mundo se repovoou e o Senhor garantiu que nunca mais haveria de amaldiçoar a terra com semelhante inundação. A Bíblia afirma que no fim do dilúvio, a arca salvadora pousou no cimo do monte Ararat, que significaria a maldição do tremor na Armênia atual, que faz parte do maciço montanhoso do Cáucaso, rochedo do Cáspio. Ao se multiplicarem, os descendentes de Noé se espalharam, tomando várias direções. A quase totalidade da descendência de Cã, o quente, ocupou o Oriente Próximo. Outros rumaram para a África, colônia. Por isso, o Egito, que fica na parte norte-oriental da África, é chamado de Terra de Cã. Então, ele cita alguns salmos aqui que tomam como referência isso. Os da estirpe de Sem caminharam para o sul e se fixaram nas terras próximas da Mesopotâmia, entre rios, né, Mesopotâmia, e também se mesclaram com os camitas. Aí a parte que começa, né, a parte que nos toca, os jafelitas, ou seja, os defendentes, né, de Jafé, foram os mais numerosos pela bênção especial que Noé deu a esse seu filho. Então, retomando, segundo, né, o que o Monsenhor Antônio Lorenzato nos descreve, ele faz uma ligação com os Paphlagônios, dos quais os vênetos faziam parte, segundo os clássicos, eram descendentes de Jafé, né? Então, os jafelitas foram os mais numerosos pela bênção especial que Noé deu a este seu filho, que daí ele cita, né, um trecho bíblico, que Deus dilate e multiplique. Deles se originou a grande família ariana ou indo-europeia, nossos antepassados. Parte deles partiram para o ocidente, alojando-se nas terras montanhosas da Anatólia, né, de onde vieram também os vênetos. Levante ou oriente para os gregos, hoje Turquia. Bom, a gente precisa também ver que os turcos atuais, eles não eram assim naquela época, eles não existiam. Os turcos, como a gente vê hoje, não é, né? Eles são uma mescla de outros povos, eles não estavam naquele período lá. Essa parte era uma outra região com outros povos, tá? Mas a maior quantidade marchou para o sudeste, disseminando-se pela imensa área, terra de gente nobre, que é formada ao sul pelo Planalto iraniano ou persa, chegando até o rio Indus. Rio Grande significa, né? Indus ou Indus, bem, Indus, acredito, né? Ao norte era limitada pelo Cáucaso e pelos mares Cáspio e Aral. Esse vasto tabuleiro é ocupado em nossos dias pela Pérsia, Paquistão e Afeganistão, a terra dos afegãos. Na antiguidade, aqui se encontravam a Média, a Pártia, a Pérsia, a Bactriana, a Sogdiana e o fértil vale do sagrado rio Indus. Dessas intermináveis paragens é oriunda a raça ariana ou indo-europeia, assim denominada porque se estende da Índia até cobrir toda a Europa. Então ele retoma aqui para os vênetos. E os vênetos, de que parte da área serão originários? Pelas suas características étnicas acima especificadas, certamente estavam ubicados a sudeste do Cáucaso, na parte meridional do Mar Cáspio e nas intermináveis planuras que se estendem até o Mar de Aral. Nessas edênicas e bucólicas terras formadas pela solidez das montanhas caucásicas, e aí ele continua, pelas incomensuráveis praias do Cáspio, com suas águas tranquilas e pelas vastíssimas savanas, os vênetos, durante séculos, plasmaram seu caráter, sua personalidade típica e suas qualidades específicas. Ou seja, ele vai mencionando, né? Ele vai mencionando também as características que os vênetos foram formando, e então ele é um defensor que as principais características, aquelas que foram demonstradas durante séculos no próprio Adriático, ou seja, lá hoje, né, na região do Vêneto, que essas características elas foram trazidas de muito tempo, né, desde aquela época. Ele faz uma rastreabilidade não só étnica, mas cultural. E aí ele menciona, das sólidas rochas caucásicas aprenderam a firmeza, a perseverança, a estabilidade, o pioneirismo,
As águas, serenas e azuis, lhes ensinaram a pregar a paz e o amor pelo elemento líquido. Ao cultivarem as terras férteis, assimilaram a paixão pelo trabalho. Dos vastos horizontes do Cáspio e das amplas planuras deitadas ao sul do Aral, lhes adveio a indômita liberdade. A fértil mãe natureza os educou na estima e respeito à mulher e à natureza. O contato com todo esse ambiente divino os tornou profundamente religiosos. Foram sempre amantes do cavalo, originário dessas paragens, e que eles ajudaram a domesticar. Bom, a gente para por aqui. Esse é o capítulo 2, depois ele começa o capítulo 3 com a Marcha dos Povos, que então ele vai incluir mais povos aí também imigrando, né, para fora, indo para outros continentes. O interessante é que a gente acompanhe, né, todo esse olhar teológico que ele desenvolve a respeito dos Vênetos, da formação da origem dos Vênetos, que é algo inédito e que nunca mais foi feito, né? Isso não é replicado em outros livros. Eu, pelo menos, nunca vi, né, digamos, essa ideia, né, sendo replicada em outros livros, principalmente os livros que são criados na Europa, né, eles geralmente são um pouco imprecisos e às vezes fazem também um emaranhado de teses que não há comprovação nenhuma, ou que querem fugir também dos clássicos, o que, ok, a gente pode fazer isso, a gente pode propor certas coisas, mas o problema é que fica um pouco difícil da gente demonstrar porque não existem evidências, enquanto os clássicos estão aí dando evidências para aqueles que trabalham dentro dos clássicos, assim como funciona, né, como funcionou com o Monsenhor Antônio Lorenzato. Então, como eu falei para vocês, é difícil que a gente consiga fugir, né, hoje em dia dos clássicos, talvez com mais descobertas arqueológicas, mas eu duvido muito que haja alguma possibilidade fora daquilo que foi dito, daquilo que foi registrado, né? Então deixa aí, é óbvio, eu gostaria também de saber de vocês o que vocês acharam, né, o que vocês acreditam, se vocês já tinham, de certa forma, ouvido, né, se vocês já tinham lido esse texto aqui do Antônio Lorenzato sobre a origem dos Vênetos, toda essa ligação que ele faz. É óbvio, ele aproveita da sua visão teológica sobre isso, contudo, é uma visão que já foi estabelecida antes disso, né? Não é que ele inventou, ele fez uma ligação a partir daquilo que já estava em curso, os Vênetos, Paflagônios, origem lá da Anatólia, e aí então ele faz essa ligação, é óbvio, com a Bíblia, né? Com aquilo que a gente encontra na Bíblia, com a visão teológica a respeito dos descendentes de Noé, passando por toda, né, aquela geração ali, até chegar a Adão. Então, muito interessante, e eu recomendo que vocês comprem esse livro também, e eu gostaria que vocês deixassem, pelo menos nos comentários, depois aqui no final da live, a opinião de vocês sobre isso, ou talvez, se não a opinião, o que vocês acharam, né, se vocês já tinham ouvido alguma coisa a respeito disso. Bem, pessoal, eu não vi nenhum comentário aqui, eu acho que as pessoas estavam mais curiosas para saber, né, sobre o que ele escreveu, né, sobre o que o Antônio Lorenzato escreveu, essa ligação que ele faz com os relatos bíblicos, a ligação desde, né, Noé, enfim, depois ele puxa até Adão, com toda a genealogia descrita aqui, e sempre muito interessante. Então, se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece que nós temos, é óbvio, ali, o link, né, do curso de Língua Vêneta e o link dos Vênetos Antigos, o curso de História dos Vênetos Antigos, onde a gente vai abordar um pouco mais específico, digamos, essas coisas, é claro, né, desde não só a origem, mas aquilo que é um pouco mais profundo também, o estabelecimento da sociedade dos Vênetos Antigos, tá bom, pessoal? Então, agradeço aí a presença de vocês, a companhia de vocês, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Strucon.